Olá investidores, bem-vindo ao Desvendando os FIIs. Antes de começar, quero lembrar que isso não é uma recomendação de investimentos, e que você deve fazer sua própria análise antes de tomar qualquer decisão. O GALG 11 é um fundo imobiliário do tipo logístico, que investe em imóveis destinados à atividade logística, como galpões, armazéns e centros de distribuição. O FI Guardian Logística foi criado com o objetivo de oferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos, predominantemente em imóveis no segmento logístico e com a finalidade de locação, desde que atendam aos critérios e à política de investimento do fundo descritos no regulamento. O fundo tem como administradora a BRL Trust e gestora Guardian Gestão de Investimentos Limitada. Glossário. Cota valor de mercado. Valor da cota no mercado secundário na data de fechamento do relatório. Valor de mercado. Valor da cota valor de mercado multiplicado por todas as cotas do fundo. Dividend yield, rentabilidade relativa dos rendimentos pagos aos cotistas do fundo, calculado pela divisão do rendimento anualizado sobre a cota valor de mercado. Retorno mensal. Retorno considerando o ganho de capital e rendimentos distribuídos. Cota patrimonial, representação do valor financeiro de uma cota dentro do patrimônio líquido do fundo. ABL, abreviação de área bruta locável. Refere-se ao espaço total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação. Vacância física, compreende a porcentagem da área bruta locável vaga em metro quadrado dentre a área bruta locável total do fundo. Vacância financeira, compreende a porcentagem da receita de locação potencial das áreas vagas sobre a receita de locação total do fundo. PL Patrimônio líquido do fundo. FI, Fundo de Investimento Imobiliário. CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. VALT, média ponderada do prazo dos contratos vigentes de locação pela receita contratada. LTV, Loan to Value representa a razão da dívida do fundo frente ao seu patrimônio líquido. Alguns dos indicadores do GALG 11 são: alocação dos investimentos, 98% em imóveis e 2% em ativos financeiros. Ativos reais por cento da vacância. Vacância física, 0%. Vacância financeira, 0%. Distribuição geográfica. Perfil dos contratos. Atípico 100%. VALT, 9,07 anos. Reajuste aluguel. IPCA 100%. Imóveis. O fundo possui 5 imóveis localizados nos estados de Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e São Paulo, totalizando uma área bruta locável de 171 mil metros quadrados ABL. Inquilinos. O fundo tem como principais inquilinos empresas de diversos segmentos como varejo, e-commerce, alimentação, saúde e indústria. Alguns exemplos são: a British American Tobacco, BAT, é uma multinacional, líder na produção de bens de consumo do setor de tabaco, com 120 anos de história e presença em mais de 140 países. A solidez na empresa se apresenta não somente em seu tempo de história, mas também em seus números globais, com mais de 50 mil funcionários, faturamento de 194 bilhões de reais e investimento anual em pesquisa e desenvolvimento superior a 2,5 bilhões de reais. Com ações negociadas nas bolsas de São Paulo, B3, e Nova York, a BRF, se insere no mercado mundial como uma das maiores empresas de alimentos e bebidas. Seus produtos são amplamente conhecidos pelo consumidor brasileiro e estão presentes nas mesas das famílias de todo o país. A credibilidade da empresa também é refletida em seus números, com receita líquida em 2021 de 48,6 bilhões de reais, mais de 100 mil funcionários e presença em 90 países, e entre outras. Cotação: R$ 9,20. No dia 6 de novembro de 2023. Dividend yield 10,70%. PVP 1,01. Liquidez diária, R$ 948 mil. Valorização, 8,64%. Tipo de fundo. O GALG 11 é um fundo de tijolo, ou seja, que investe diretamente em imóveis físicos. Vacância. A vacância é a porcentagem da área bruta locável que está desocupada. Quanto menor a vacância, maior é a ocupação dos imóveis do fundo. O GALG 11 tem uma vacância de 0%, o que significa que todos os seus imóveis estão alugados. Taxa de administração. A taxa de administração é o valor cobrado pelo administrador e pelo gestor do fundo para gerir o patrimônio e as operações do fundo. Quanto menor a taxa, menor é o custo do fundo para o cotista. O GALG 11 cobra uma taxa de administração de 0,95% a 1,1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Taxa de performance, 20% sobre o que exceder o benchmark. Benchmark, IPCA mais 6% ao ano. Número de cotistas, 82.848. Cotas emitidas, 57.485.289. Valor patrimonial por cota, R$ 9,14. Valor patrimonial, 525,63 milhões de reais. Último rendimento, 8 centavos por cota. Algumas das desvantagens do GALG 11 são: concentração. O fundo tem uma alta concentração em poucos imóveis e em poucos inquilinos, o que aumenta o risco de perda de receita em caso de vacância ou inadimplência de algum deles.
prêmio, o fundo está sendo negociado com um prêmio de 1% sobre o seu valor patrimonial, o que pode indicar que o fundo está caro em relação ao seu patrimônio. Mas mesmo ainda assim vale muito a pena investir com esse PVP. Mas lembre-se que isso não é uma recomendação de investimentos. Risco de mercado. O fundo está sujeito às oscilações do mercado de capitais, que podem afetar o preço das cotas e a rentabilidade do fundo. Além disso, o fundo pode sofrer com a concorrência de outros fundos imobiliários ou de outros tipos de investimentos. Esse foi o vídeo sobre o fundo imobiliário GALG 11. Espero que tenha gostado e que tenha sido útil para você. Se você quiser saber mais sobre o fundo, recomendo que você leia os relatórios gerenciais mensais, que estão disponíveis no site da administradora. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!